O bilionário Elon Musk se juntou ontem a Donald Trump no palco, no último comício do republicano, antes de tomar posse na Casa Branca, hoje, à tarde, no horário de Brasília. É o Fabrício Knight que tem todos os detalhes para a gente sobre este último evento, antes da posse, Knight. Como é que foram as coisas? Olha, a presença de Elon Musk foi um dos fatores mais interessantes da gente destacar aqui no Jornal da Manhã, porque Musk tem estado ao lado de Donald Trump desde o início da campanha eleitoral, ainda no ano passado, gastou muito dinheiro com a campanha do Donald Trump. Há estimativas de que Elon Musk chegou a doar até 250 milhões de dólares para essa campanha de Donald Trump. Não é pouco dinheiro e certamente ele espera algo em troca disso tudo. Não é só uma vontade de ver um aliado ideológico no poder, vai um pouco além disso, até porque Elon Musk inclusive vai assumir um cargo no governo a partir de hoje, Departamento de Eficiência Governamental, vai supervisionar, controlar os gastos do governo federal norte-americano, e isso chama bastante a atenção. Além do Elon Musk, que é ligado às Big Techs, outros nomes de Big Techs representando empresas desse setor estavam lá no comício também, e devem estar, inclusive, hoje na posse lá no Capitólio. A gente está falando aqui, por exemplo, do Jeff Bezos, da Amazon, como eu falei também, o CEO do TikTok estava lá no evento no Capitólio ontem e deve estar no evento, estava no evento na Capital One Arena ontem e deve estar hoje no Capitólio, lá em Washington, para posse. O Elon Musk, que inclusive ganhou mais destaque até que o próprio J.D. Vance, esteve ao lado do Donald Trump nesse comício. Diferente do J.D. Vance, teve um momento ali durante a sua fala que o Trump falou: eu nem sei onde que o J.D. Vance está nesse momento. E ele estava ali na plateia esperando o momento certo para falar. Bom, o Elon Musk assume o cargo hoje prometendo supervisionar os gastos públicos. E quando a gente fala de economia, é interessante a gente trazer esses dados aqui que mostram como encerrou o governo Donald Trump e como encerra agora o governo Joe Biden, porque são números um pouco interessantes para a gente analisar. A gente separou aqui em 3 anos específicos: 2019, que foi o último ano cheio do governo de Donald Trump, 2020, 2019, o último ano normal, digamos assim, do governo de Donald Trump, sem pandemia, 2020, o último ano cheio, e agora 2024. Então a taxa de desemprego em 2019 era de 3,7%, subiu horrores ali em 2020, em meio à pandemia, para 8,1%, e agora o governo Biden entrega com 4,1%. O PIB era de 2,3% em 2019, subiu 2,3% em 2019, caiu 2,2% em 2020 e a estimativa do FMI é de aumento de 2,8% agora esse ano. O PIB per capita teve um grande salto no governo Biden, 65,56 mil dólares em 2019, caiu um pouquinho em 2020 para 64 mil e agora 86 mil dólares no último ano da gestão de Joe Biden. A inflação, que a gente já tinha falado, era de 1,8% em 2019, queda em 2020 com a economia desaquecida, 1,2%, e agora em 2024 encerrando em 3%. É um número maior do que no governo Trump? Sim, mas ela está em queda. Ela chegou a bater 8% em 2022, logo no comecinho do governo Biden. Então é uma inflação que está em queda, mas esse número de 3% preocupa muito a população americana, que não está acostumada a ver um índice desse tamanho. Geralmente são índices mais baixos, como esse aqui de 1,8%, ou 1,2%. Ou seja, a gente tem aqui uma economia que tem dados até positivos para o governo Biden, mas Donald Trump promete uma mudança em vários aspectos econômicos e sociais do país, e ele vai contar, de certa forma, com a ajuda de Elon Musk para isso. Bom, vamos ouvir o professor Marcos Vinícius de Freitas e a Deise Ciocari, nossa analista de todas as manhãs, o professor Marcos Vinícius, que vai nos acompanhar ao longo desta edição especial do Jornal da Manhã. Estamos com os olhos voltados para os Estados Unidos, professor. E que página da história começamos a escrever hoje? O que é que vem por aí, professor Marcos Vinícius? Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês hoje, nesse dia histórico, não é? E é interessante porque aqui a gente tem 2 coisas a levar em consideração. Qual será o tipo de presidente que teremos na Casa Branca? Está bem claro, quando a gente começa a observar o que tem acontecido, que Donald Trump, a versão 2.0, né, nesse processo todo, é diferente daquele que assumiu o governo pela primeira vez com
uma preocupação muito grande com relação à forma como ele vai administrar para que tenha efetividade no cargo, diferentemente do que aconteceu no seu primeiro mandato. Então, ele mesmo reconheceu que no primeiro mandato se foi vítima e foi refém das indicações do partido, justamente pelo fato de não conhecer a máquina pública dos Estados Unidos. E nesse mandato, ele mesmo reconhece que tem agora o conhecimento e que levará para a sua assessoria gente que lhe é extremamente fiel. Então, esse é um aspecto bem diferente daquilo que nós observamos no primeiro mandato dele, e aí talvez você tenha um governo em que os conflitos internos sejam diferentes daqueles que nós observamos no passado. Agora, o mundo mudou, não é o mesmo mundo que ele encontrou anos atrás. A China, nós observamos, cresceu aí na paridade de poder de compra, o mundo se encontra em recessão, não é? Ainda não nos recuperamos da questão da Covid-19, quando a gente observa aquilo que tem acontecido pelo mundo, e também os Estados Unidos não têm aquele mesmo poder que tinha, não somente durante o governo Trump, mas anteriormente, né? Nós observamos aí, desde o governo Clinton, um declínio relativo dos Estados Unidos que tenha sido acelerado justamente pelo surgimento de outros países que assumem um papel mais relevante em todo o processo. Então, é um governo que nós ainda não sabemos como vai ser nesse processo todo, mas que podemos ter dois vetores, né, para levarmos em consideração. Se vamos ter um Trump estadista, no sentido de buscar aí ser reconhecido pela história com relação ao legado que vai deixar, e justamente isso leva em consideração muitas das batalhas que ele tem travado contra a cultura woke, quanto à questão da própria Ucrânia e a questão da participação dos Estados Unidos no cenário global. Então nós temos essa questão, se vamos ter aí um Trump estadista, ou se vamos ver na Casa Branca um presidente muito mais transacional, justamente levando sempre em consideração o interesse norte-americano nas questões, sem levar em consideração aquilo que efetivamente sempre caracterizou os Estados Unidos nos últimos anos, que é justamente o fato de querer aí ser sempre um estandarte com relação a valores, quanto à democracia, liberdade. Então, são questões que nós temos aí, mas a grande dúvida é, teremos um Trump estadista ou um Trump negociador na Casa Branca? Bom dia, Rafael, Lívia, os amigos da Jovem Pan, professor, prazer estar com o senhor hoje. Esse retorno do Trump ao poder, ele reflete o ressurgimento, né, de um populismo conservador que continua a encontrar ressonância em vários segmentos significativos da sociedade americana, vide aí o resultado das eleições, né, e a gente já viu alguns movimentos do Trump aí, como as reformas na máquina administrativa, né, expurgos em agências federais, mudanças no funcionamento do Departamento de Justiça e nos órgãos reguladores, talvez essas tenham sido as primeiras mudanças dele. Como o professor mencionou, né, os cortes em políticas progressistas, então revogação de regulações ambientais, desmonte de iniciativas relacionadas à equidade racial e de gênero, e também as restrições à imigração, né, então deve vir aí um governo, pelo que a gente está percebendo, um governo um pouco mais ideológico, né. A gente também tem outras questões, o distanciamento das alianças tradicionais, como o enfraquecimento da OTAN e das tensões com a União Europeia, isso deve estar alinhado a uma política, uma retórica mais antiglobalista do Trump, né. E aí, como foi observado no primeiro mandato dele, ele tende a priorizar interesses comerciais e estratégicos, né, aquilo que a gente fala muito aqui na Jovem Pan, quando a realpolitik prevalece, né, então ele tem que fazer esses acordos, mesmo que isso implique para o Trump aproximação com líderes controversos, né, então para fazer a América grande de novo, como foi o mote de campanha dele, muitas vezes ele deve se aproximar desses líderes controversos. E aí, para finalizar, né, o conflito com a China, a manutenção e a possível escalada dessa rivalidade econômica, tecnológica, deve ter repercussões globais, então a gente deve ver um Trump bem mais combativo, como o professor muito bem mencionou aqui, no primeiro mandato ele disse que sofreu muito por não estar mais alinhado a esses aspectos, então a gente deve ver um Trump muito mais agressivo nesse segundo mandato.